Que substâncias a cannabis contém que produz esses efeitos psicoativos? A cannabis ela contém mais do que 60 substâncias psicoativas, ou seja, que atuam no cérebro das pessoas. A principal de todas é o THC, que é uma substância que se liga em alguns receptores do cérebro e faz com que haja alteração da percepção do tempo, alteração da percepção do ambiente, alteração da atenção, alteração da memória e alteração da percepção de forma geral. Só que outras substâncias, como por exemplo o canabidiol, que por algum motivo ela faz o efeito exatamente oposto do THC, também exerce de alguma forma uma eficácia psicoativa. Ah, está presente na mesma planta. Exatamente. O veneno e o antídoto. Mais ou menos isso, quer dizer, um estudo que foi conduzido na África do Sul mostrou que naquela região da África do Sul, as amostras da cannabis, elas não continham essa outra substância chamada canabidiol. Que apazigua isso, que acalma. Exatamente, ou seja, as pessoas naquela região tinham muitos sintomas psicóticos, muito fortes. E no Brasil? No Brasil, ela apresenta uma quantidade um pouco maior de canabidiol, que é essa outra substância, que parece que evita com que haja esses efeitos tão intensos como visto em outros países. Uma pessoa, por exemplo, que tinha uma latência ou uma propensão a ter uma psicopatia grave, ela pode, pelo uso da cannabis, despertar aquilo e depois ela apresentar aqueles sintomas independente dela ter fumado ou não? O uso não medicinal da cannabis em pessoas que têm história familiar ou que tenham tido transtornos psiquiátricos é altamente desaconselhado. Entendi. Então, o solo é fértil, assim, e às vezes a cannabis é a semente que cai para... Como é que funciona quimicamente, mecanicamente? Chega uma substância tipo o THC. O que acontece dentro da cabeça da gente? No final da década de 80, alguns pesquisadores descobriram que havia um receptor em algumas regiões do cérebro, nos neurônios de algumas regiões do cérebro, em que o THC se acoplava, se ligava. Deus não iria criar um receptor no cérebro dos seres humanos para que um dia ele se encontrasse com o THC e falasse assim, ó, muito prazer THC, eu sou o receptor canabinoide, nós vamos nos encontrar aqui e agora vamos ter um efeito. A grande novidade no começo da década de 90 foi de que o nosso cérebro produzisse uma maconha endógena. A descoberta do sistema canabinoide abriu uma via, não só para entender mais... Interessantíssima e nova. Exatamente, não só para entender os efeitos adversos do uso da cannabis, entender os efeitos eventualmente benéficos dessa substância e possibilidade de produzir novas medicações que podem beneficiar uma série de pessoas. A cannabis poderia ser usada com que outros fins medicinais? Tem uma indicação para glaucoma, tem indicação para, como eu já falei, assim, dores musculares, dores neuropáticas. Ela tem indicação para outras condições também, como ansiedade, se for usado epilepsia, ansiedade, se for usado em doses bem baixas, em doses bem altas, ao contrário, aumenta muito a ansiedade. Com HIV também. Com HIV também, náuseas imensas em pessoas que fazem quimioterapia devido a câncer. Tem um potencial grande. Um potencial grande. Agora, a forma fumada, a pessoa não sabe quanto que está consumindo, não sabe o que tem lá dentro, pode ser muito prejudicial. A pessoa pode desenvolver quadros de psicose, de ansiedades extremas. Ou seja, ela é muito bem indicada para fins medicinais. Para fins não medicinais ou recreativas, ela deve ser altamente desaconselhada, especialmente em pessoas que têm história familiar de transtornos psiquiátricos ou que tenham transtornos psiquiátricos em si. Tem um monte de gente que tem dúvidas e que queria fazer umas perguntas para você. Então agora a gente vai lá para a rua. É verdade que a cannabis mata os neurônios? Isso não se pode ainda afirmar categoricamente, entretanto, estudos de neuroimagem já comprovam
que o uso crônico e pesado dessa substância pode levar a alterações no funcionamento cerebral e, em alguns estudos, pode levar a algumas alterações a estruturas específicas do cérebro. A cannabis causa dependência? Já é comprovado que a cannabis causa, sim, dependência psicológica e em uma parcela de pessoas que consomem pesadamente a cannabis pode sim causar dependência física, apesar de que muito mais leve do que outras drogas como a heroína e a cocaína. Fumar um cigarro de cannabis dá câncer? O cigarro da cannabis causa tanto câncer como, por exemplo, o tabaco, além de poder levar a alterações inflamatórias na árvore pulmonar em pessoas que consomem frequentemente a forma fumada. O Fernando Gabeira fala que se a cannabis fosse uma família, teria 2 filhos unidos e separados pela mesma característica genética, o THC. Um dos filhos, com menor índice dessa substância, produz o cânhamo e todos os derivados comerciais e farmacêuticos. O outro filho, devido ao alto teor de THC, produz essa substância psicoativa. Na maioria dos países, a plantação do cânhamo é proibida. É um irmão pagando pelo outro. No ano 2000, cientistas da Califórnia concluíram que a cannabis provoca câncer, enquanto cientistas ingleses afirmaram que a cannabis pode curar o câncer. Nas primeiras décadas do século XX, a cannabis era responsável por comportamentos agressivos e perigosos. Em meados do mesmo século, a cannabis passou a representar apatia, desânimo. Muitos dizem que a cannabis diminui a libido. Na Índia, ela é considerada afrodisíaca. Se existe uma coisa que a gente pode afirmar sobre a cannabis, é que não existe consenso sobre ela. Em 10.000 anos de convivência com o homem, ela foi tão amada quanto odiada, tão cultivada quanto destruída. Definitivamente, do ponto de vista da cannabis, a humanidade deve parecer muito louca, né?